Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você está em nossa companhia, acompanhando a programação da TV Kefas, ou você que está acompanhando a programação da Rádio Por um Mundo Melhor, a Rádio Católica dos Vales. A partir de agora tem Kefas Entrevista, tem mais uma pessoa que vem trazer informação, vem trazer prestação de serviço. E eu sempre digo, né, quando temos aqui alguém que traz informações no setor da saúde, principalmente na questão preventiva, é um dos meus temas favoritos, e hoje vamos falar sobre a saúde auditiva, né? Sobre principalmente a perda auditiva em idosos, mas é claro, quando você chega a perder a audição, ter perda auditiva acentuada em idades acima de 50, 60, 70 anos, é porque durante toda a vida vem castigando esse aparelho auditivo aí. Por isso nós estamos aqui com a especialista, a fonoaudióloga, a doutora Fabiana Andrade, a nossa convidada, e ela atendeu o nosso convite. Fabiana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né, o privilégio de poder conversar com você e poder falar um pouco, né, do meu trabalho, daquilo que eu faço e como é importante a gente estar ajudando pessoas, né, a evitar um problema tão grande que é a perda auditiva. Exatamente, porque a informação é uma ferramenta importante de prevenção à saúde. Bom, vamos lá. Nós temos a nossa audição, né, que é um dos milagres da vida. A gente é fantástico a audição, e para que ela aconteça, para que eu ouça a sua voz, você ouça a minha e todos os outros belos sons da vida, tem todo um sistema complexo aqui da orelha para dentro, né, doutora Fabiana? É isso aí. Quando nós falamos, ou qualquer emissão de som, vem por ondas sonoras, né? Então, essas ondas, elas chegam diminuindo até chegar no ouvido e aí fazer toda a movimentação, que é extremamente delicado, né? E até chegar ao entendimento no cérebro. Então, por isso que esse caminho todo precisa ser cuidado, preservado, para a gente evitar os problemas, né? E o aparelho auditivo ele é muito complexo, né? É cheio de unidades, de pequenos Ossos. elementos, ossos, cartilagens, cílios, né? Líquido. Então as pessoas acham que é só um tubo que entra aqui e vai até o cérebro, não, né? Tem tudo e cada um tem a sua função, né? Pra você ter ideia, nós temos o ouvido é dividido em 3 partes, né? O ouvido externo, a orelha com conduto, sim. O ouvido médio, onde tem os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, está no ouvido. Sim. Martelo, bigorna, estribo, que é bem conhecido o nome, né? E já chega na membrana timpânica. O som vai chegar na membrana timpânica e já entra ouvido médio com esses ossículos e que já pelo movimento ele já passa o som já para a cóclea, que é onde a gente chama o caracol, aonde está o líquido, né? E faz com a movimentação desse líquido mandar um estímulo já para o nervo auditivo. E aí já tem toda a discriminação da fala, do que você quer ouvir. Agora, muitas crianças nascem com perda auditiva acentuada ou mesmo sem a audição. Por que isso acontece? Olha, as causas podem ser variadas, né? Mas até uma patologia na gravidez, né? Que esses acarretam as perdas congênitas, né? De nascimento. Normalmente são por algum problema que a mãe teve, algum toxoplasmose e várias outras doenças que podem acarretar. Por isso que um bom pré-natal ajuda também a prevenir essas perdas, né, congênitas. E a criança que é prematura, a criança que fica exposta a uma UTI neonatal, né, e a medicação ali com um bebê muito pequeno, também pode trazer algumas perdas auditivas. Aí é pós-nascimento. Mas por isso que se faz, né, esse cuidado, esse olhar tão especial para a criança, que é o teste da orelhinha, para poder detectar na idade mínima dele se ele já está com o funcionamento do ouvido normal ou não. Inclusive tem a criança, bebezinho, ele é muito normal a criança desenvolver infecções de ouvido, né, as otites, até com o leite que ele toma. Então é uma fase também de vigilância, né, esses primeiros anos, né? Isso.
posição que a mãe coloca o bebê, né? Pode não deixar a criança muito horizontal, muito deitadinha, igual às vezes é até um pouco mais confortável, mas tentar levantar um pouquinho a cabeça, né? Todas as orientações de um bom pré-natal, e hoje já se fala muito na questão da amamentação, vai ajudar, vai dar dicas boas para como que a mãe vai segurar o bebê para evitar, igual você citou, né? E as infecções de ouvido hoje, Márcio, a gente já sabe que tem, assim, muitas... a gente precisa ter um cuidado muito grande com uma criança que tem perdas, infecções repetitivas por causa da perda auditiva. Sim. Não é uma perda permanente. É uma perda que você trata e ela volta, né? A gente chama de perda temporária. Sim. Mas ela pode trazer muito prejuízo na criança, principalmente na idade escolar. Porque, como eu falei, a perda auditiva acentuada, ela não se dá... há casos em que ela se dá abruptamente, né? Alguma lesão, alguma contusão, algum acidente, né? Alguma infecção, mas, na maioria das vezes, as perdas se dão de forma cumulativa, né? Ao longo da vida. Isso. Não é isso? E que tipo de fatores que podem provocar a perda auditiva? Olha, o maior inimigo, né, da audição é o ruído. Né? O ruído é excessivo, né? E quando a gente fala de ruído, a gente não está falando de um som ruim, desagradável. A gente fala de até música, né? Infelizmente, pode trazer problemas, dependendo da intensidade que a pessoa escuta, né? E hoje, assim, a gente observa que as caixas de som vieram para dentro do ouvido. Sim, verdade. Né? Então, essa proximidade, lembra que eu falei de ondas sonoras, né? Então, não tem esse espaço que a onda poderia diminuir um pouco a intensidade, ela está aqui dentro. Sim. Então, isso mais intensificado está acarretando maiores problemas com a audição. E aí mora um grande problema, porque hoje estamos na geração do fone de ouvido, né? Porque eu, por exemplo, eu uso fone, estou até usando um fone aqui, eu ouço o nosso controle mestre lá, mas está bem baixinho, né? Sempre controlo. Profissionalmente, desde 14 anos que eu uso fone, mas sempre num som mais confortável, porque usa bastante, se você usar alto fica desconfortável, e é claro que prejudica a audição também. Mas hoje nós temos aí crianças com tablets, com notebooks, computadores e principalmente smartphones com fones no ouvido. Crianças que estão na rua são quase zumbis, trombam nas pessoas porque estão com o fone no ouvido, em casa com o fone no ouvido. Então tem uma geração toda aí com sério risco de perda auditiva. Mas o que o som e o fone pode causar de risco, por exemplo, para a saúde auditiva? Seria o volume, a altura do som que entra nos ouvidos? A altura, né? A intensidade desse som e o tempo de exposição, né? Porque a gente tem estudos que mostram assim, quanto que o ouvido suporta, quanto tempo que ele suporta em determinadas intensidades. Se eu ultrapasso esses limites, né, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Às vezes a pessoa acorda, coloca o fone e ela vai tirar só na hora de dormir. Sim. Então fica ali 12 horas exposta o tempo todo. Então você imagina que esse órgão que a gente tem, né, tão pequeno, tão delicado, funcionando o tempo todo com intensidade alta. É uma forma de agressão, né? Está agredindo. Muito, tá agredindo. É até um trauma, né? Pode causar até traumas auditivos. Né? E hoje as exposições em ambientes também, pessoas que trabalham dentro do trabalho, né? Ela pode estar exposta a máquinas que produzem muito barulho, motores, né? Motores de carro, de caminhão, ônibus. Então, pessoas que trabalham em empresas assim precisam estar fazendo aqueles atendimentos periódicos sempre para poder se monitorar como que está a audição dele. E há legislações específicas para, inclusive, né, fazer esse controle dentro das empresas, né? O uso de fones, de abafadores, isso tem. Mas no dia a dia a gente está vivendo uma sociedade barulhenta, doutora Fabiana. Né? As cidades estão barulhentas, é o trânsito, são sons, carros de som e tudo mais.
Hoje o nosso ouvido está sendo bastante agredido, né, nosso sistema aparelho auditivo. Está. Nem à noite a gente às vezes está... Verdade. Pessoas que moram próximo de bares, né, de lugares de eventos grandes, estão sofrendo até à noite, que seria o momento de você descansar o ouvido, né, de ter aquelas suas 8 horas, quem pode dormir 8 horas, né, de descanso, e ele não consegue. Então, isso é alarmante, né, isso é a nossa preocupação. Mas de que forma? O que acontece dentro do nosso aparelho auditivo com essas agressões? O que pode redundar nessa perda auditiva? Dentro da cóclea, né, desse caracol que a gente tem dentro do ouvido, existem os cílios. Esses cílios é que, com o movimento deles, é que o som passa e ele é jogado, ele é mandado para o nervo auditivo. O som intenso faz com que esses cílios se quebrem, né? Então, é a perda ali. Aí o som passa e ele não é percebido mais. Então, isso é a perda auditiva. Se ele for... Normalmente, ele acontece primeiro no agudo, nos sons agudos. É mais propenso a pessoa perder as frequências agudas, sons finos. Sim. E depois pode estar perdendo as frequências médias, que está a fala. A maioria das letras, né, do nosso vocabulário está em frequências médias e depois as agudas. Pois é, isso até em sala de aula, né? Muitas crianças têm baixo desenvolvimento porque não houve direito à explicação da professora e elas não se manifestam, também elas não percebem isso. E aí muitas pessoas sabem por que a perda de rendimento, a desinteresse pelo que a professora está explicando, o que a mãe está falando, muitas das vezes tem essa perda auditiva já nessa fase escolar, Escolar. Né? E é preocupante, né? Porque a professora está falando e ele não percebe 100% do que ela fala. Então, como que ele vai escrever, como que ele vai fazer um teste depois, né? Como ele vai ter aprendizado se ele não está percebendo tudo o que se passa na sala de aula. Pois é, preocupante isso. O interessante, então, seria sempre estar tomando essas medidas, né, de menos exposição ao som, principalmente esse aqui do fone, shows, por exemplo, né, o som é absurdamente alto, clubes, eventos que acontecem, até em eventos na igreja, né, som muito alto, né, até na igreja. Então, evitar essa exposição excessiva, né, e também uma avaliação periódica, né, profissional, não é? Essa avaliação ela tem que acontecer periodicamente. Essa avaliação ela pode ser feita, né, uma procura da pessoa com um otorrinolaringologista. O otorrino é o médico que atende, né, que atende o ouvido, que ele trata o ouvido, e ali ele vai encaminhar uma audiometria, né? E aí o fonoaudiólogo mesmo faz, né? Faz uma audiometria, uma bateria de exames para a gente poder ver que nível. A audiometria ela mostra qual é o nível auditivo da pessoa. E agora a gente chega na fase adulta e mais para o idoso, né? Com o tempo, naturalmente, há uma perda auditiva? Olha, como todo o nosso organismo ele envelhece, né? Existe um envelhecimento que pode acontecer dentro do ouvido, mas que a gente observa assim, as pessoas que têm maior atenção, maior cuidado, né? Quase que a gente não percebe esse envelhecimento auditivo, né? A gente já pega pacientes, às vezes, vai fazer audiometria com 80, 90 anos e não se tem perda auditiva. Mas, assim, é um grupo muito pequeno, né, que acontece isso, e são pessoas que não foram expostas ao ruído. Né? Como hoje a gente quase não tem, como nós já falamos aqui, como fugir, né, desse barulho todo que a gente que tem, né, no ambiente, a maioria das pessoas, além de ter um envelhecimento, é somado ao ruído que foi exposto durante a vida. Esses fatores externos. Mas, então, aumenta... fatores clínicos também, fisiológicos e tratamentos, por exemplo, também podem causar essa perda auditiva? Pode. Alguns medicamentos, né, podem influenciar, né? Alguns tipos de tratamentos, a gente
pode ter. A gente teve casos agora que nos chamou bastante atenção, né, da zika, chikungunya, né, que também a gente fazia os exames e a gente via algumas perdas temporárias, né, e um rebaixamento auditivo, principalmente uma dificuldade de compreensão, né, por causa da medicação, por causa da patologia em si. Meu Deus, até isso. Até isso. Meu Deus. Como? Essas doenças prejudicou tanto a pessoa, né? Sim. E a gente viu alguns casos, né? Não foram todos, mas a gente viu casos de pessoas com zumbido no ouvido, com queixas auditivas. Sim. Aí o idoso chega a um determinado momento, começa a ter a perda. Fala com ele, ele não ouve direito, ele não presta atenção, ele está... Repete, hein, eu não ouvi, não entendi. Bom, de que forma se mede essa perda? Se quantifica essa perda auditiva? Isso. A gente mede com audiometria. Sim. É o exame que mostra um gráfico, né, de como está a audição, qual é o limite auditivo que ele escuta, né? Então, interessante você falar, né, do idoso e de como que ele já fica demonstrando, né, que não está ouvindo. Existem uns sinais que a gente pode perceber em casa, principalmente com eles, né? O telefone, ele já não consegue responder corretamente, ele não entende tudo que fala. Ambientes com barulho, né, dificulta ele conversar. E quando, por exemplo, senta no domingo, né, na casa, os netos as crianças brincando, os filhos estão ali conversando, ele se sente isolado e não consegue entender tudo que fala ali. Em reuniões, na igreja, né, a gente às vezes vê a pessoa está ali, mas ela não está entendendo tudo que tá falando. O som vindo do microfone é mais difícil, fica mais difícil. Então, esses sinais, sendo percebido, né, com o idoso, é necessário levar o otorrino para poder olhar. E a gente pode também dizer que nem sempre, às vezes, é uma perda auditiva, essa perda do idoso, que é uma perda permanente, né? Pode ser, às vezes, uma cera no ouvido, né, que impede também, a gente chama a atenção aqui, quem tem, né, esse problema de excesso de cera, a gente chama até de rolha de cera, né, que ela seca, também precisa periodicamente estar olhando, né, com o otorrinolaringologista para poder fazer a limpeza. Essa limpeza também faz a audição melhorar. Né? Então, tem gente que faz isso aí com o uso do cotonete, né? Que acha que enfiando lá no tubo, né? Lá e tirando. Até o uso do cotonete também pode prejudicar e causar lesões. Pode, né? Então, porque o cotonete ele vai empurrar essa cera, ele não vai limpar. Então, a gente tem que tomar cuidado e evitar o cotonete. O cotonete é o inimigo do ouvido. Pois é, uma das formas preventivas aí. E detectou-se a perda auditiva, a gente está falando do idoso, mas pode ser em outra idade. O que pode ser feito? Tá, pode ser feito. Depois que detecta, né, a gente tem a indicação de aparelhos auditivos, né? Esses aparelhos, eles são de amplificação. Ele detecta o som, né, recebe o som no aparelho e esse aparelho amplifica e ajuda ele a entender, principalmente entender melhor a fala. Então, hoje, o que mais é indicado para esse tipo de perda que especificamente acontece no idoso é o tratamento com o aparelho auditivo. E é eficaz, melhora a qualidade de vida, ouve melhor? Muito. Porque, Márcio, o que a gente mais assim tem visto e a gente se preocupa é com o isolamento social do idoso, né? Então, a depressão, ele não está conseguindo acompanhar grupos mais. Então, o desânimo de participar com as pessoas. Então, por quê? Porque ele não está entendendo o que as pessoas falam, os grupos falam, a família fala, a igreja fala. Então, ele se isola. Com a ajuda com o aparelho auditivo, ele pode entender melhor essa fala, o que está falando em grupo, com um bom trabalho ali, um bom acompanhamento, né, do profissional, do fonoaudiólogo com o paciente que usa o aparelho, ele tem condição de voltar
a participar desses grupos, né? Sim. Quantos pacientes que a gente ouve falar, olha, agora eu voltei, né? Eu voltei a entender o que se fala na igreja, eu voltei a entender a missa, eu voltei a entender a televisão, né? Eu consigo escutar melhor. E Então, existe um programa do SUS, eu considero muito bom em relação a aparelhos auditivos, né? Meu pai, inclusive, ele foi contemplado há 5 anos já com o uso do aparelho auditivo, há sempre o retorno, há sempre as avaliações, as medições, e eu considero, converso com muitas pessoas, e Valadares, inclusive, é referência, né, e muitas pessoas de fora, que tiveram realmente um atendimento muito rápido e receberam um aparelho que tem um custo alto e o SUS fornece gratuitamente, né? Então, não é para se conformar com a perda auditiva. Se tem a perda auditiva, ninguém deve se isolar e deixar de viver a vida, né? Há meios, inclusive o aparelho auditivo, numa idade mais... na idade menor, mais jovem, né, tem algumas opções, inclusive, de implante, por exemplo, o implante coclear, que se fala muito, inclusive, em Valadares. Aqui já faz pelos convênios, já faz pelo SUS. Sim. O implante é em casos de perdas profundas, né, onde a pessoa ela tem ou a possibilidade de ter linguagem, de falar, que é o que? A criança, o adolescente, o jovem, ou ela teve um trauma. Então, ela tinha uma audição normal, às vezes por um traumatismo craniano ou uma infecção grave, uma doença grave, ela teve uma perda profunda. E aí, esses casos são indicados para o implante. E aí, acontece uma cirurgia, um processo cirúrgico, que o otorrino também faz. E aqui em Valadares, né, já veio essa cirurgia, né, a gente nós somos abençoados aqui com esses médicos trazendo essa cirurgia para cá. E aí vai implantar um aparelho mesmo nessa parte nessa parte aqui do crânio e atrás da orelha. Então a pessoa tem esse aparelho que vai funcionar praticamente substituindo o aparelho, o ouvido dele, né? O aparelho auditivo dele mesmo. E a audição é recuperada. E a audição é recuperada, com treinamento, né? Pois é. Prevenir, volume baixo, evite o excesso de barulho, fone, televisor alto, aparelho de som alto, frequentar ambientes com muito som, né? Evitar, né, água dentro do ouvido, o cotonete ali que você empurra e às vezes você até traumatiza essa região. Então, o cotonete é feito para essa parte mais externa, gente, não é para enfiar no tubo até a metade, né, pode causar até uma lesão. E prestar atenção em crianças, prestar atenção nos idosos e buscar ajuda, buscar auxílio para resgatar a qualidade de vida dessas pessoas. São dicas importantes da Fabiana que pode resgatar essa qualidade de vida acima de tudo. Fabiana, te agradeço muito pela presença, pelos esclarecimentos, pelas informações. Você trouxe aqui informações valiosíssimas para o nosso público e para mim também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vi que você aprendeu direitinho. Com certeza. Que bom. E que Deus esteja abençoando, né, esse programa, a sua vida e todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Tá? E que todos continuem nos acompanhando e ouvindo bem. E escutando bem. Escutando bem. A Rádio por um Mundo Melhor e a TV Kefas, tá certo? Preste atenção na sua audição. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo encontro. Até o próximo Kefas Entrevista.